Pode me falar comigo no LinkedIn ou no Instagram, ou até quem quiser meu número aí também eu dou. Enfim, tiver com qualquer dúvida em Excel, pode entrar em contato, que no que eu puder eu ajudo, tá? Eu vou compartilhar agora minha tela. Deixa eu só pegar aqui. Compartilhar agora minha tela para a gente dar continuidade, tá? Show. Ontem a gente viu até gráficos, né? Então, só voltando mais ou menos o que a gente viu. A gente deu uma olhada nas operações básicas, na formatação, né? Coisas sobre colar, como eu copio e colo a célula, o auto-preenchimento, em relação a trancar a célula para ela não se mover, né? Então, você sempre ter aquela célula ali selecionada. Função e ou, né? Que são funções aí da matemática, mas que são importantes aqui quando a gente vai fazer algum cálculo no Excel. A formatação condicional. Formatação condicional é mais uma parte de visualização também, para a gente ver o que é que está rápido, assim, né? A gente vê o que é que está errado ou o que é que está preocupante ali. As funções se, né? Que é uma função que só acontece se algo acontecer, tipo assim, existe um teste lógico e se esse teste lógico acontecer, então ela vai me trazer um valor verdadeiro. Em relação à filtragem também, filtragem e classificação, é mais uma parte visual também, né? Não é tanta fórmula, não existe fórmula, na verdade, é só uma parte visual, para a gente identificar ali uma tabela, o que a gente quer ou não. E os gráficos, que também é para apresentação, né? Não adianta de nada você fazer uma tabela ali toda bonitinha, e aí, quando vai apresentar, você não saber mais ou menos mostrar isso em gráficos, tá? Agora a gente vai para a parte de validação, que é a validação dos dados, né? O Excel, ele tem uma maneira, porque, tipo assim, por mais que seja um software, enfim, ele traz umas coisas mais automatizadas, ainda assim a gente precisa escrever, então tem erros humanos, né, que a gente pode cometer. Então, o Excel, ele tem a possibilidade de você validar os seus dados. Colocar, por exemplo, aqui, né, ele pede para um número inteiro ser entre 10 e 20. Então, vamos supor que eu estivesse fazendo algo, estivesse dando as notas de um aluno, um professor estivesse dando as notas de um aluno e por algum motivo errado ele colocou 11, né? Sendo que se ele tivesse de dar uma nota entre 1 e 10, né, no caso, e aí ele colocou 11, né? Então, vamos supor que ele tinha nota, a mínima seria 1 e o máximo seria 10, e ele colocou a nota 11. Quando ele fosse colocar isso para o sistema, podia dar um erro, né? Vamos supor, um siga da vida ou algo do tipo. E aí ele não ia saber porque que ele errou, né? Então, no Excel, ele traz uma maneira de você validar esses dados, né? Conferir se a informação que você está colocando é correta. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para a gente fazer. Validação do número inteiro entre 10 e 20, né? Então, ele quer que só apareça aqui os números entre 10 e 20. Que caso eu escreva o número 22, o número 5, dê erro aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu estou aqui na página inicial, né? Eu vou clicar na célula, certo? E aí eu vou em dados. Depois que eu apertar em dados, tem aqui essa parte de ferramenta de dados, né? Que tem tipo de dados, consultas, mas eu vou aqui em ferramenta de dados. Eu vou no terceiro aqui, tá? Que é esse aqui, validação de dados. E aí eu vou clicar em validação de dados. E ele vai me mostrar essa telinha aqui de configurações, né? O que é que eu quero? Eu quero um número inteiro. Eu podia dizer só que eu queria qualquer valor, enfim. Eu podia dizer que queria um número decimal, eu podia dizer que queria uma lista, mas aqui eu quero um número inteiro. Quero um número inteiro. E eu quero que o mínimo dele seja 10 e o máximo dele seja 20. Aí eu posso colocar aqui uma mensagem de entrada, né? Tipo assim, botar, erro. O número não está no intervalo. Pronto. E aí eu posso colocar OK. Então, quando eu colocar aqui 10, ele vai me dar certo, né? Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, 30, ele ia aparecer. Este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então,
ele não vai nem deixar eu colocar a palavra 30, ou o número 30 aqui. Colocar o número 18, ele deixa. Agora, se eu vier aqui e colocar o número 25, ele também não permite. Então, é uma maneira de evitar possíveis erros de digitação, possíveis erros que a gente possa ter. Eu posso mudar esse filtro aqui, né? Vou colocar aqui alerta de erro. Vou colocar aqui o título, né? Aquele que a gente tinha colocado. Esse que eu coloquei aqui é quando a célula for selecionada, né? Mas eu quero mudar o alerta de erro, para me explicar o que está acontecendo. Eu venho aqui, para você também. E eu vou tirar isso aqui, porque eu não quero na célula selecionada. Eu quero que quando eu digite, aparece lá o do erro. Então aqui, se eu boto 10, ele entende. Se eu boto 22, ele me dá. O número não está no intervalo. Então, isso é uma maneira de, como eu falei, né? De evitar erros de digitação ou erros humanos, né? Beleza, isso é em relação a números. Mas aí eu quero um texto, né? Então eu vou escrever um texto. Inclusive eu estava utilizando isso no meu trabalho, porque eu tinha que reescrever uma descrição de um produto e ele tinha que ter no máximo 60 caracteres, né? Então, isso era uma maneira de quando eu fosse escrever, ele já me dava erro, tem mais de 60 caracteres. E aí eu já sabia que eu tinha que mudar alguma coisa. Então, eu venho na mesma coisa, né? Eu venho em dados, venho aqui nesse terceiro aqui de baixo, validação de dados. E aí eu venho em configurações. E ao invés de colocar número inteiro, eu vou colocar comprimento do texto, né? Então, eu vou dizer que o texto ele tem que ter no mínimo 1 e no máximo 3 caracteres. E aí, no alerta de erro aqui, eu vou colocar erro e vou colocar como uma mensagem, tipo, número de caracteres inválido. Errado. E aí, vou clicar em OK. Então, quando eu escrever um texto aqui, ABC, ele vai aceitar que é 3. Agora, se eu for escrever ABCD, ele vai me trazer essa mesma informação, número de caracteres errado. Ok? Então, a gente fez de número, a gente fez de texto. E aí, agora eu tenho uma tabela, e aí eu quero ter uma validação utilizando aquela lista, aquela tabela que está selecionada. Como é que eu faço? Mesma coisa, em ferramentas, validação de dados. Só que agora eu venho em lista. Né? Então, eu vou colocar a lista. E aí, ele me pergunta a fonte, né? Qual é a fonte que eu estou utilizando. A fonte que eu estou utilizando é essa aqui. Então, eu seleciono toda a minha lista. No caso, tá. Só selecionar aqui para ele não entender como Marcelo. Então, ele vai pegar esse aqui todinho, do O ao 17 ao O 22. E aí, ele me retorna essa lista aqui. Aí, eu posso selecionar o Marcos. Nesse caso aqui, ele só vai me deixar selecionar os que já tem na lista. Então, eu não conseguiria colocar, ele me traria que está errado. Ele traz a opção de eu escrever Marcos. Ele traz a opção de eu escrever, mas eu tenho que escrever exatamente como está na lista, ou ele já me traz uma lista suspensa aqui, que eu seleciono as pessoas que eu quero. Então, se eu adicionasse aqui mais nomes, vou botar aqui Carla, ele me traria a opção também, a opção da Carla. E aí, enfim, quanto mais nomes eu adicionar, ele me dá mais opções. Mas quando eu fosse escrever, ele não ia aceitar, porque, no caso, Carla, ele vai aceitar. Oi. Carla, perdão interromper. O Gabriel perguntou se tu pode repetir os 3 tipos de validação de dados, porque ele não entendeu. Posso sim. A gente vai ter validação de dados, tá? O que a gente utilizou aqui, nesse caso? A gente utilizou a validação de dados em relação a números inteiros, a comprimento de texto e a utilizando uma lista. Quando a gente vai validar um dado, se eu selecionar uma célula aqui, ele vai me trazer... Vou selecionar uma célula aqui, tá? Vou colocar ela aqui de azulzinho. Quando eu clicar nessa célula, eu vim em dados e eu colocar validação de dados, ele vai me trazer vários tipos, né? Ele vai me trazer de um número inteiro, de um número decimal, de lista, de data, de hora, de comprimento de texto e personalizado.
Nesse caso desse primeiro aqui, o que é que eu quero? Eu quero que todo número que eu digitar esteja entre 10 e 20. Se eu digitar qualquer outro que seja maior do que 20 ou menor do que 10, o Excel não deixa, entendeu? Ele me deu uma mensagem de erro. Então, aqui em relação ao valor, quando eu vou selecionar um número inteiro, eu venho no número inteiro, eu digo que ele tem que estar no mínimo entre 10 e no máximo entre 20. E aí eu coloco OK. Então, qualquer número que eu escrever aqui, que seja maior ou não atenda essas características, ele vai me dar um erro e ele não vai deixar nem eu apertar. Então, quando eu coloco aqui, ele não vai deixar. Eu não consigo deixar o número 8 ali, porque ele não vai aceitar. Em relação a texto, é a mesma coisa. Ao invés de um número inteiro, eu quero agora um texto, né? Eu quero que o meu texto ele tenha no mínimo um caractere e no máximo 3. Então, se eu escrever um texto de um caractere, ele vai aceitar. Se eu escrever um de 2, ele vai aceitar. Se eu escrever um de 3, ele vai aceitar. Agora, se eu escrever um de 4, ele não vai aceitar. E aí, nessas configurações, eu posso colocar aqui a mensagem que eu quero que apareça, qual é a mensagem de entrada, qual é o alerta de erro. Eu posso mexer nas configurações, porque quando eu não mexo, ele deixa essa mesma a mensagem padrão aqui, tá? Então, aparece, este valor não corresponde às restrições de validade de dados definidas para essa célula. Mas eu digo, eu não quero que seja isso, porque a pessoa que eu posso estar apresentando pode não entender. Então, eu venho aqui e mudo a mensagem de erro, tá? Então, eu coloco erro. Aí, a mensagem de erro, porque eu quis, por exemplo. Você coloca o que você quer que a pessoa veja. Então, se eu colocar um D aqui a mais, vai ver porque eu quis. Eu posso colocar qualquer mensagem aqui, tá? E a última, que é... Não deixa nem eu mexer. E a última, tá? Que é essa de lista. Então, eu quero selecionar uma lista. Gente, desculpa se meu passarinho ficar falando aqui, tá? Que tá na porta do meu quarto. E a última é a de lista, tá? Eu seleciono uma fonte de listas que eu quero. Por exemplo, vou selecionar esse aqui. O caso é do O17 até o O23. Tá? Que é desse aqui, ó. Eu quero a partir desse nome até esse aqui. E aí, quando eu seleciono, né, do O17 até o O23, eu aperto aqui em OK. E aí ele vai me trazer os nomes que tenho nessa lista, tá? Se eu escrever qualquer nome que não esteja nessa lista, então, se eu escrever, por exemplo, Maria, ele não vai aceitar. E ele vai me trazer a mensagem de erro que eu quis. Então, esses são os principais 3 tipos de validação de dados que a gente tem. Tá? Mas também tem outras opções. Tem a opção de data. Você coloca uma data específica que você quer que apareça, uma hora, ou até número se for decimal, ou qualquer valor. Ou personalizado. Personalizado, você teria que colocar uma fórmula, tá? Eu teria que colocar aqui, só pode colocar, vamos supor, se a célula for número tal, então colocar uma forma de que a soma tem que ser 10, entendeu? E aí você pode colocar várias formas, todas as formas que você quiser aplicar no Excel, você pode aplicar ela aqui também. Deu para entender? Ele disse que deu sim. Show. Então, é isso em relação à validação de dados, tá? É uma ferramenta muito importante, porque ela ajuda, como eu falei, a não cometer erros, né? Então, é uma maneira de você já prevenir possíveis erros, principalmente se quem estiver mexendo na sua base de dados ou na sua planilha seja mais de uma pessoa. Classificação avançada, tá? A gente aprendeu a classificar, mas naquela maneira que a gente aprendeu a classificar, era apenas uma vez, né? Então, se eu classificasse, por exemplo, o nome do produto, ele ia classificar para mim em relação ao produto, mas ele não ia classificar em relação ao tempo, em relação à quantidade, em relação ao preço. E aí, a classificação avançada, ela é uma forma de você dizer quais são os critérios que você quer que ele classifique. Então, vamos supor aqui. Eu quero primeiro classificar em relação ao produto. Eu vou dizer que aqui primeiro eu quero classificar em relação ao produto. Vou só colocar aqui uma corzinha para vocês irem identificando.
Depois do produto, eu quero classificar em relação ao preço. Vou botar uma escala de cor melhorzinha aqui. Pronto. Quero classificar em relação ao produto. Depois eu quero classificar em relação ao preço. E, por último, a quantidade. A quantidade vai ser o último. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Eu seleciono toda a minha tabela que eu quero classificar. E aí eu venho em dados. E ele vai me trazer aqui a opção de classificar, certo? E aí eu venho e ele vai me abrir essa tabela do jeito que está aqui. Venho aqui, clico em classificar e ele vai me dar, aqui é porque eu já tinha classificado, tá? Mas ele vai me dar desse jeito aqui, tá? Sem nenhuma opção. E aí eu venho e coloco adicionar nível. O que é que eu quero primeiro classificar? Produto. Venho classificar o produto. Quero classificar valores da célula, tá? Ele me dá a opção de valores, cor da célula, cor da fonte ou algum ícone. E eu quero classificar ele de A a Z. Então, aqui ele me classificou de A a Z. O primeiro é laranja e o último é uva. Beleza, só que agora eu quero classificar em relação ao preço unitário, tá? Então, eu venho, adiciono o nível. E aí ele vai me dar aqui, ó, classificar por produto e depois por. Quero preço unitário. Valor da célula e eu quero do maior para o menor. E eu clico em OK. Então, ele já classificou para mim aqui em relação ao preço. Opa, deixa eu ver aqui. Do menor para o maior. Ele não está classificando, peraí. Só entender aqui o que aconteceu. Classificar por preço unitário, do menor para o maior. Classificar agora em relação a produto. Vou dar a célula de A a Z. Classificar por... E agora eu quero classificar por quantidade. Do maior para o menor. Então, o que é que ele vai me trazer aqui? Primeiro, ele vai me classificar com essa ordem que eu segui aqui. Então, aqui, por exemplo, ele vai classificar primeiro pelo preço unitário. Tá vendo aqui que ele tá vendo do menor para o maior. Se tivesse, por exemplo, algum ícone aqui que tivesse igual, então, tá vendo o 1,11 aqui, ele tá igual. Aí, depois que eu classificar pelo preço unitário, eu quero que classifique pelo produto. Então, vamos supor que aqui, ao invés de limão, fosse tangerina. Certo? A classificação dele ia mudar. Vou vir aqui de novo. Tá vendo? Ó? Que ele vem para cá para baixo. Ele vem para ser o último. Por quê? Porque primeiro eu vou classificar pelo preço, depois eu vou classificar pelo produto de A a Z. Vamos supor que aqui também fosse tangerina. Só que aqui fosse 12. Quando eu clicasse em classificar e eu apertasse OK de novo, ele ia manter porque tá do maior para o menor. Agora vamos supor que aqui fosse 5. Se classificar. Tá vendo que ele desceu, né? Então, ele segue uma ordem se for igual. Então, se a gente tiver o mesmo preço, ele primeiro classifica pelo preço, né? Então, ele vai primeiro classificar aqui do menor para o maior. Beleza. Se eu tiver o mesmo preço, o que é que eu faço? Eu vou classificar de A a Z. Beleza. Se eu tiver o mesmo preço, o mesmo nome de A a Z, o que é que eu vou classificar? Quantidade. Como é que isso aqui serve? Isso aqui serve na tabela de futebol. Então, às vezes o time está empatado. Né? Vamos supor que o número de vitórias, o número de pontos seja 15. Beleza. Aí tá, sei lá, Fortaleza e Ceará tá empatado com 15 pontos. Ok. Depois, qual é o meu próximo critério? É para saber quem é que vai ser o primeiro, quem é que vai ser o segundo. Meu próximo critério vai ser o número de vitórias. Então, Fortaleza teve 3 vitórias, Ceará teve 3 vitórias. Estão empatados do mesmo jeito. Quem é que vai saber qual é o primeiro? Aí eu vou para mais uma variável. Qual é a minha outra variável? Quem tem o número de empates? Então, qual é o saldo de gols? E assim, até você conseguir classificar, né? Isso acontece muito em tabela de futebol, como eu falei. Então, alguma dúvida em relação à classificação avançada?
Se tiverem alguma dúvida. Não, né? Tudo tranquilo? Show. Beleza. Aí agora a gente vai para as formas, tá? A gente vai ter mais uma daquelas que eu mostrei para vocês, né? A gente fez o se. Como eu falei para vocês, o se era se alguma coisa tem que acontecer para me dar aquele valor, né? Então ele é um teste lógico. Então se a minha venda for de R$100, eu vou ter um rendimento de R$50, por exemplo. Se a minha venda for de 150, eu vou ter de 100. Então, ela é uma possibilidade que você vai trazer. O conte-se, o que é que ele quer? Ele quer que você conte alguma coisa se outra estiver acontecendo. Então, vamos supor, ele vai me dizer que quer que eu conte. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Ele quer que me conte se ele traz uma tabela, tá? E ele quer que eu conte todas as vezes que apareceu uva, por exemplo. Então, eu venho e conto quantas vezes apareceu uva. Uva apareceu uma vez aqui, ó. Ele já me trouxe esse resultado. Ele quer saber quantas vezes apareceu limão. Para mim não ter que ficar, vamos supor, nessa tabela aqui, eu consigo contar de boas, né? Eu consigo vir aqui e contar uma vez apareceu limão, 2 vezes apareceu, 3 vezes apareceu limão, 4 vezes apareceu limão. Mas pensa, eu vou ter tabelas que são de 500 mil linhas, né? Eu vou ter tabela de 1 milhão, tabela de 300 mil linhas, que é coisa pra caralho. Você não tem como chegar e falar assim, meu Deus, vou contar de 1 a 1 aqui quantas vezes aparece limão. É impossível, tá? Então, ele traz essa formulazinha de você contar. Como é que funciona essa fórmula? Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Então, é igual a conte-se. Ele vai me dizer aqui, ó, que ele quer o intervalo. Então, primeiro eu seleciono o intervalo e depois eu seleciono o critério que eu quero. Vou tirar o igual aqui. Pronto. Esse aqui é a maneira da minha fórmula, né? Como é que eu escrevo minha fórmula do conte-se. Lembrando que o conte-se você só tem um critério, tá? Então, eu quero saber quantas vezes apareceu o produto limão. Eu venho e escrevo igual a conte.se. E aí eu seleciono o intervalo. Qual é o intervalo? O intervalo é a minha tabela. Eu selecionei toda a minha tabela aqui. Beleza, ponto e vírgula. Sempre que você vai mudar de uma coisa para outra, do intervalo para o critério, então você está escrevendo a fórmula, você bota ponto e vírgula para passar para o próximo passo. Ele quer saber qual é o meu critério. Aí eu tanto posso escrever que meu critério seja a palavra melão, né? Quanto eu posso clicar na célula que ele me deu aqui. Então, ele me traz que melão apareceu 3 vezes. Então, eu selecionei a tabela toda e selecionei esse produto aqui. Aí aqui tá vendo que ele já traz para mim as respostas de todos, tá? Tanto de quantas vezes apareceu melão, quantas vezes apareceu melancia, quantas vezes apareceu mamão, morango, enfim. Então, ele já traz para mim essa opção. Vamos ver aqui que eu não quero... Vou pegar aqui embaixo para a gente ver. Eu quero quantas vezes apareceu a palavra pêssego. Então, vou escrever aqui pêssego. Vou pegar aqui, vou copiar um aqui, do jeito que está escrito aqui. Vou colocar aqui, pêssego. Pêssego. Já deitado aqui. Eu quero que apareça a palavra, quero saber quantas vezes apareceu a palavra pêssego. Então, o meu igual a conte.se. Vou selecionar o intervalo, que é a minha tabela inteira. E vou selecionar a palavra pêssego. E ele vai me trazer que pêssego apareceu 3 vezes. Então, pêssego apareceu aqui, pêssego apareceu aqui, pêssego apareceu aqui. Isso serve para nomes, né? Mas também serve para alguma forma matemática. Então, se é maior, menor, igual. Vamos fazer aqui, ó. Ele quer que o preço seja menor do que 1,5, tá? Que 1,50. Então, eu vou contar quantas frutas dessa o preço é menor do que 1,5. Então, eu seleciono tudo. Seleciono minha tabela inteira aqui.
E o meu critério, eu vou colocar que é a minha condição de ser menor do que 1,5. Tá? Eu estou selecionando esse aqui, que ele tem um nome de condição, eu coloquei o nome de condição. Ele quer que seja 1,5. Então, vamos supor... Trazer esse aqui mais para baixo. Eu quero que a minha outra condição seja preços que sejam maior do que 1,5. Tudo que seja maior do que 1,5. Traz aqui 72 para mim. Porque eu seleciono também tudo. Então, conte-se. Intervalo de critério. Tem que ser. Vou selecionar a tabela toda, tá? Selecionei tudo. E o meu critério tem que ser 72. Porque ele vai contar quais desses aqui tem preço maior do que 1,5 que vai contar a quantidade. Ok? E aí agora ele quer que a minha condição seja maior do que 10, tá? Então, ele quer que seja maior do que 10. Minha condição completa. Vou vir aqui e coloco ponte. Se. Seleciono mais uma vez meu intervalo em todo. E o meu critério seja maior do que 10. Ele vai me trazer. E 37 vezes a minha quantidade foi maior do que 10. Isso aqui ele consegue visualizar pela quantidade, porque é o único que está em número inteiro, tá? Mas se eu botasse, por exemplo, que fosse maior do que... eu quisesse que meu preço fosse maior do que 5, e aí eu colocasse esse 5 em moeda, ele também entraria para mim, tá? 56. Ok. Alguma dúvida aqui em relação a isso? Carla, o Gabriel perguntou se na parte do preço ele considerou o preço unitário ou o preço total. Disse que não ficou muito claro para ele essa parte. Tá, na parte do preço aqui, né? Se ele considerou o preço unitário ou o preço total. Nesse caso, ele considerou... Deixa eu ver, vamos ver aqui, 8. Ele quer menor do que 1,5, tá? Então, esse aqui, vou selecionar, tá? Pra gente ir vendo. Esse aqui é menor do que 1,5. Esse aqui é menor do que 1,5. Esse. Preço unitário, tá? E aí, agora no preço total, ele considerou... Só dar uma olhada... Só dar uma olhada aqui, tá? No que ele considerou. Condição tem que ser menor do que 1,5. Preço tem que ser menor do que 1,5. Então, aqui eu vou botar no conte-se. Intervalo. Preço unitário. E o critério que ele seja menor do que 1,5. Aqui, ó. O que eu tinha feito? Eu tinha selecionado tudo. E aí ele estava contando em relação a tanto preço unitário quanto preço total. Mas aí, se quiser que seja só do preço unitário, você tem que selecionar só o que é preço unitário. Eu vou fazer de novo aqui, tá? Menor do que 1,5. E aí eu quero só o que é preço unitário. Então, eu venho com se. E o meu intervalo, eu seleciono só o que é preço unitário. Ponto e vírgula. E aí eu seleciono a minha condição. Vai me trazer só 5. Agora, se eu quero que seja tudo que for menor do que 1,5 em relação ao preço total. Então, eu venho ponto se. Intervalo, eu seleciono só o que é preço total. E aí eu coloco o meu critério. Ele me trouxe tudo zero aqui, tá?
Naquela hora, né, eu tinha selecionado tudo, e aí ele estava pegando tudo que fosse menor do que 1,5. Então, ele estava pegando esse 1zinho aqui também, ele estava pegando esse 1, e ele estava pegando esse 1 aqui. Então, por isso que tinha dado 8 naquela hora, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ele quer a quantidade, então aqui eu tenho que colocar quantity C, e eu seleciono só o intervalo de quantidade. E aí eu coloco o critério seja maior do que 10. Então, vai trazer 12 aqui para mim. É justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem mais algum? Maior do que 10. 10 ele conta. Esses dois aqui. 12. Ok. Alguma dúvida? Faz sentido? Deu para entender? É isso mesmo. Ele tinha considerado a quantidade também. Porque eu tinha selecionado tudo, tá? Em relação aos produtos, ele não considerou nenhum outro, porque não tinha nenhum outro texto aqui, tá? Mas em relação aos números, como ele não consegue entender o que é moeda e o que é geral, o que é número, o que é decimal, nessa especificação aqui, então ele considera tudo que ele vê pela frente. Ok? Se não tiver mais uma dúvida, a gente passa para o soma C. Eu acho que tá tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo? Show. O soma C, ele é a mesma coisa, tanto o soma C quanto o média C, ele é a mesma coisa do conte C, certo? Só que no caso um vai ser para soma, outro vai ser para média. Naquele caso do conte C, a gente vai contar tudo que seguir aquela condição. Agora no soma C eu quero somar o que tiver naquela condição. E no média eu quero tirar a média do que tiver naquela condição. Então vamos aqui, ele traz um exemplo aqui, tá? E aí eu vou fazer aqui do lado. Esse mesmo exemplo aqui eu vou fazer do lado com vocês, tá? Só vou copiar aqui. Tô só copiando aqui, tá? Vou botar aqui. Prontinho. Então, eu quero que o meu produto seja... Vou botar aqui de vermelho. Só colocar aqui as bordinhas pra gente ficar visualizando melhor. Então, eu quero saber... Eu quero que o meu produto seja um melão. E aí eu quero saber a soma de quantas vezes aparece melão, tá? Então, a quantidade de vezes que aparece melão. Então, eu vou olhar para quê? Para a quantidade. Então, eu venho, soma-se. O intervalo. Qual é o intervalo que eu quero? Eu quero produtos e quero quantidade, né? Qual é o meu critério? Que seja melão. E qual é o meu intervalo soma? É só de quantidade. E aí, ele fez aqui. Produto, melão, ok. Produto, quantidade. Tá. Tudo, produto, quantidade. Não entendeu o melão? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque que está dando diferente desse. Tá. Vou escrever aqui a fórmula para vocês. O soma-se, ele me dá o intervalo, ele me dá o critério, ele pede um critério e depois ele pede um intervalo que eu quero somar. Vou tirar aqui, tá? Soma-se, ele quer o intervalo, ele quer o critério, ele quer o intervalo soma. Então, aqui ele selecionou a tabela só de produtos, ok. Depois ele selecionou o intervalo produto. Ok. Entendi o que eu tinha errado. Então, soma-se. Qual o intervalo que eu quero? É esse aqui, de nomes, né? Porque eu tenho o produto em nome. Qual é o critério? Que seja melão. E aí, agora eu seleciono o intervalo soma. Que é esse daqui. Ele vai me dar 54. Então, se eu quisesse aqui, né? Vamos supor, colocar um filtro aqui só pra gente ver quais são os que estão no melão.
escrito, ele vai me trazer que eu tenho esses 3 aqui, que dá exatamente 54, tá? Então, o que a gente seleciona? A gente seleciona o intervalo do critério que a gente tem, no caso melão, depois a gente seleciona apenas o intervalo soma. Mesmo jeito aqui para maçã. Soma assim. O intervalo vai ser produtos, tudo de produto. Qual é o meu critério? Maçã. Qual é o meu intervalo soma? Eu quero a quantidade. E aí eu fecho parênteses e ele me traz 12. Isso Carla. é tudo. Opa! Carla, o Caio tá perguntando se tem como combinar essas fórmulas. Como assim, Caio? Pode explicar como é que seria a maneira de combinar? Colocar em uma mesma célula, soma assim, com outras fórmulas que tu tá colocando aí. Porque eu já vi isso, é porque eu já trabalhei em uma construtora e eu já tive essa oportunidade de ver essas planilhas. E eu vi uma que um engenheiro estava utilizando que tinha várias fórmulas dessas, tipo soma-si, média, etc. Tem sim. Tem sim, entendi. As fórmulas, elas podem entrar em uma na outra, tá? Quando a gente for em o PROC-V aqui, eu vou ensinar para vocês 2 maneiras de fazer o que o PROC-V faz, tá? E uma delas é com uma fórmula dentro da outra. Então, sim, eu tenho como combinar. Vamos supor que eu tivesse aqui um critério, deixa eu pensar numa maneira aqui de escrever. Mas eu quisesse fazer uma soma se alguma coisa acontecesse, né? Eu já tenho soma-se, mas eu quero que o meu critério eu não tenha bem estabelecido. Então, eu não tenho o meu critério que seja melão. Eu poderia escrever aqui uma fórmula de encontrar um melão e aí depois eu aplicar o soma-se. Deixa eu pensar uma maneira que eu posso fazer. Tá, deixa eu só... Que eu tô só pensando, tá? Pra ver uma maneira de... Me colocou alguma coisa aí? Alice? Oi, Carlinha. Oi. Eu acho que essa pergunta tu poderia responder, se for mais fácil, com questão de comissão. Tipo, se o vendedor bater meta tal, ele vai ganhar X% de comissão em cima do salário dele. Então, tem que aí combinar um ponto si, com as multiplicaçõezinhas. Não sei se fica mais fácil. Pode ser. Então, vamos supor aqui que eu tenho um vendedor, certo? Um vendedor. E aí ele vendeu 50, vendeu 100, vendeu 200, vendeu 500, vendeu 47, vendeu 30. E aí eu quero... Tá. Então, eu vou usar um soma-se, intervalo. Tá. Vou botar aqui. Vou colocar como vendedor A e B, tá? Só para mim. VDB, o A, B e o A. Tá. Eu venho aqui e coloco um soma-se. O intervalo. Esse aqui. Critério que eu quero. Ponto-se. O intervalo. Esse aqui. Critério que seja né? Puxei. O intervalo também esse aqui. Não. Tá. Já, Caio, eu te mostro uma maneira de que dá pra gente pensar, tá? Em combinar fórmulas. Mas fórmulas, ela realmente dá pra combinar.
Eu posso até abrir depois uma planilha minha mesmo que eu utilizo e que tem combinação de fórmula, que agora eu não estou conseguindo pensar numa maneira de usar quanti, média, si para combinar, tá? Mas tem como você colocar os critérios. Eu não lembro se eu fiz ontem, mas... Eu acho que você fez ontem, mas nesse que você mostrou aí, dá para tipo, procurar uma fruta e somar se a fruta for acima de um valor. Dá para combinar essas duas fórmulas. No caso, seria encontrar uma fruta, né? Você procura uma fruta, melão, né? No caso aí. Aí somar as coisas do melão, se for acima de o preço do melão, se for acima de um valor tal. Dá para combinar essas duas também. Sim. E aí eu coloco um soma si. Mas eu acho que você fez ontem uma de combinação. Eu acho que eu fiz, foi o próprio si. Foi o próprio si, tá? Eu olhei aqui. Foi o próprio si. Aqui no próprio si a gente colocou uma fórmula dentro da outra, tá? Aqui, ó. Então eu coloquei si, aí depois eu venho aqui e coloco si, depois aqui eu venho e coloco si, depois aqui eu fecho. Então, aqui mesmo eu coloquei uma fórmula dentro da outra. É E possível. teve com si e o ou também. Você fez E o outra i com ou, si é. e o. Uhum. Aqui, tá? Aqui, ó. Ou e o i, tá? Aqui aparece, dá pra gente combinar uma fórmula dentro da outra, tá? Isso não tem problema, não. Ok? Mas eu vou ficar devendo de fazer aqui bonitinho uma de soma-si, tá? Já daqui pro final eu penso numa maneira de botar bonitinho aqui pra vocês. Só pra gente não deixar de explicar algumas coisas. Ok, então eu fiz aqui da quantidade, né? Agora eu quero fazer da média. A média é a mesma coisa, então eu escrevo média si. Ele quer o meu intervalo aqui vai ser o de produto. Ele quer o meu critério melão. E ele quer a minha quantidade. Eu quero saber a média da minha quantidade. E eu fecho parênteses e ele vai me dar que a minha média é 18. O que ele fez aqui? Ele pegou a quantidade, né, de melão que apareceu, 54, e as vezes que ele apareceu, dividido para 3. Pronto, aqui, por exemplo, eu poderia, ao invés de utilizar um média si, utilizar um conte si dentro de um soma si. Então, primeiro eu ia somar quantas vezes aparecia melão, e depois eu ia dividir pela quantidade de vezes que aparecia melão. Então, aqui eu posso fazer, ó, soma em si, critério, seja melão, e o intervalo, seja isso aqui. Dividido por um conte si, eu posso fazer assim também. O meu intervalo, seja isso aqui. E o meu critério, seja esse aqui. Ele vai me dar 18 também, tá? Então, tá aí, ó. Tá uma maneira de que a gente consegue, na mesma forma, usar duas formas da Excel. Tá? Tanto uma dentro da outra, quanto uma dividida pela outra, dá certo também. Então, aqui a gente consegue só puxar para baixo, e aí ele vai trazer de todos aqui do mesmo jeito. Tá? Em relação ao... O que seria fora do parênteses? Ah, não, outra coisa, né? Então, nessa fórmula aqui, em relação a soma-si e média-si, vou escrever aqui o que é o média-si, mas é a mesma coisa, tá? Média-si. Você tem que colocar o intervalo, depois você tem que colocar o critério, e depois você tem que botar o intervalo da média. O intervalo que você quer tirar a média. E aí você fecha parênteses. Em relação a soma-si e média-si, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Então, vamos para o conte-sis e média-sis, tá? O conte-sis e média-sis, ele é basicamente a mesma coisa que a gente fez nos outros, só que ao invés de você só ter um critério, você tem mais de um critério. Então, eu quero que... Copiar aqui também. Então, eu quero que o meu critério seja melão e seja maior do que 10. Vou fazer aqui com vocês.
Então, eu tenho duas condições aqui. Uma das minhas condições é que seja melão e a outra que seja maior do que 10. E aí eu quero descobrir o valor, tá? Vamos lá. Eu venho aqui primeiro para Conte Si, né? Então, é igual a Conte. Ao invés de botar Conte Si, eu boto Conte Sis. Eu boto um S no final. E aí ele vai me pedir o intervalo do critério 1. Qual é o meu critério 1? É o produto. Então, eu vou selecionar o intervalo do meu critério 1, que é o intervalo de produto. E eu seleciono qual é o meu critério 1, que é melão. Beleza, agora eu venho para o intervalo de critério 2, que é o quê? Quantidade. E aí, eu seleciono o meu critério 2, que é ser maior do que 10. Fecha parênteses. Então, ele vai me dar duas vezes. Então, o melão com maior do que 10 apareceu duas vezes. Então, se a gente procurar aqui melão, ele vai aparecer uma vez aqui como 20, uma vez aqui como 14 e só. Né? Agora eu quero saber da maçã. Faço a mesma coisa. Conte, ponto cis, meu intervalo de produto, meu critério é a maçã, meu intervalo quantidade e meu critério é ser maior do que 10. Apareceu duas vezes também. Então a maçã maior do que 10 apareceu aqui e apareceu aqui. E isso a gente consegue fazer para todos, né? Para o morango também, para o limão. Então aqui, se eu arrastar a célula para baixo, ele vai trazer para mim também. A mesma coisa com a média, né? Então a gente vai utilizar média cis. Só que aí, o que ele pede primeiro? Primeiro ele pede o intervalo da média. Então, qual é o intervalo da minha média? É a de quantidade. Seleciono quantidade. Qual é o meu intervalo de critério agora? Primeiro é o de produto. E eu seleciono produto. E depois eu quero de quantidade. E eu quero que todos sejam maior do que 10. E eu fecho parênteses. Eles vão trazer 17. Então, o que é o contrário aqui, tá? Que aqui é diferente aqui de um para outro. No conte.cis, a gente seleciona o intervalo do critério 1, o critério 1. Depois a gente seleciona o intervalo do critério 2, depois o critério 2. E assim por diante. Na média, a gente vai utilizar a média cis. Primeiro eu tenho que selecionar o intervalo da média. Depois eu seleciono o intervalo do critério 1. Vou copiar aqui para não ter que escrever tudo de novo. Eu seleciono isso aqui tudo, tá? Que é o intervalo do critério 1, intervalo do critério 2, intervalo do critério 2 e o critério. Só que antes eu tenho o intervalo da média. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Primeiro eu seleciono, vou fazer aqui de novo com maçã. Primeiro eu seleciono o intervalo médio, né? Eu quero a média da quantidade. Então, eu seleciono o intervalo da média que eu quero. Depois, qual é o meu segundo? Intervalo de critério. Qual é o critério que eu quero? Seja maçã. Depois, o que é que eu quero? Intervalo de quantidade. Por quê? Porque eu quero que a quantidade seja maior do que 10. E aí, seleciono o critério. Então, o que é que ele faz aqui? Ele pega quantas vezes a maçã foi maior do que 10. No caso, 2 vezes a maçã foi maior do que 10. E aí ele soma. Então, ele soma esse 12 e ele soma com esse 17, que dá 29. E aí ele faz a média disso. Tá? Então, vamos supor que... pronto, morango aqui, ó. O morango apareceu uma vez maior do que 10. Então, ele coloca que o morango tem a média de 19. O limão, ele apareceu 2 vezes maior do que 10. Então, ele coloca que a média do limão é... Quais vezes que ele apareceu? Ele apareceu aqui como 16, e ele apareceu aqui como 5, e apareceu aqui como 20. Ele não faz a média de 16 mais 5 mais 20. Ele faz a média só de 16 mais 20.
que dá 36, dividido por 2, que dá 18. Então, ele só faz a média da quantidade de vezes que o limão foi maior do que 10. Alguma dúvida aqui em relação a isso? Alguma dúvida? Vocês querem algum tempo para fazer? Algo do tipo? Eu creio que esteja tudo tranquilo. O Henrique falou que tá tranquilo. Tá de boa. É importante, tá, galera, que vocês, quando terminar aqui, como vai estar gravado, vocês tentem fazer, tá? Escrevendo e tal. O material que eu mandei para vocês, ele tem tanto a fórmula já feita, quanto vocês também podem fazer a fórmula. Então, o Excel realmente vocês só aprendem se vocês colocarem a mão na massa e tal, e começarem a fazer. Como eu falei, vai aparecer erros de todas as formas. Às vezes uma letra que você coloca errado vai dar erro, tá? Então, é importante que no final do curso vocês façam. E aí, qualquer dúvida pode falar comigo. Vamos agora para o PROC-V. Eu acho que o PROC-V é uma das fórmulas que eu mais uso no Excel. Ela e o que assimila a ela, que é o índice CORRESP, que eu vou explicar também para vocês. Mas ela é uma das fórmulas que eu mais uso para procurar alguma coisa, tá? O PROC-V ele é como se fosse uma grande lupa, uma grande forma de você encontrar algo. Então, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Ele quer saber, ele quis aqui, né? Ele mostrou. Ele tem um cliente, que é o Matheus, e ele quer saber quantos anos o Matheus tem, qual é o cargo e qual é o salário do Matheus. Então, ele consegue, ao invés de vir aqui na tabela e olhar, né? O Matheus tem 51 anos, é gerente e tem R$4.500 de salário. Ele pode usar uma forma de já descobrir isso diretamente. Eu vou fazer aqui com vocês com a Maria, né? Como é a fórmula, a primeira vez que eu escrevi aqui é a fórmula do PROC-V. PROC-V é igual a PROC-V. É o valor procurado. Então, você vai colocar o que você está procurando. Depois, a matriz tabela. Depois, o número, índice da coluna. E depois, qual é o tipo de intervalo? Você procurar um intervalo. Se é um intervalo falso ou verdadeiro. Vou explicar para vocês como é que é. O que é esse intervalo falso e o que é esse intervalo verdadeiro. Tá, então... Essa aqui é a fórmula do PROC-V. Então, vamos lá. Eu quero procurar a Maria, né? Então, eu quero saber quanto a Maria ganha, qual a idade dela e qual é o cargo. Então, eu escrevo igual, PROC-V. Qual é o valor que eu estou procurando? O valor que eu estou procurando é Maria. Eu seleciono Maria. Eu cliquei aqui sem querer. Eu seleciono Maria. Beleza. Qual é a matriz tabela que eu estou procurando? É essa tabela aqui, ó. Quero toda essa tabela aqui. Qual é o número, índice e coluna? Ele quer saber o número, índice e coluna que eu quero encontrar, né? No caso, eu quero saber a idade. Eu sei qual é a coluna da idade, qual é o índice da idade. Eu vou contar sempre da esquerda para a direita. Eu não selecionei de nome até salário. Nome vai ser o índice 1, idade vai ser o índice 2, cargo vai ser o índice 3 e salário vai ser o índice 4. No caso, eu não quero idade, então eu coloco o índice 2. Aí ele vai me dar verdadeiro ou falso. Verdadeiro. O verdadeiro é 1 e falso é 0, tá? O verdadeiro, ele me dá uma correspondência aproximada e falso, ele me dá a exata. Eu sempre boto exata, né? Porque eu nunca quero o valor aproximado, eu quero sempre o valor que eu tô procurando. Então, eu coloco 0 e fecho o parênteses. Então, ele vai me trazer aqui, ó, que a Maria tem 60 anos. Beleza, agora eu quero... Agora eu quero o cargo da Maria. Então, eu faço a mesma coisa. PROC-V. Falou procurado Maria. Na matriz tabela. É tudo isso aqui. O número de coluna. O nome vai ser 1, idade vai ser 2, cargo vai ser 3. E o meu intervalo 0, porque eu quero exatamente Maria. Vou fazer que a Maria é auxiliar.
Beleza, agora eu quero o salário da Maria. Então, pronto. Cadê? Valor procurado. Maria. Tabela. Essa aqui completa. Número de coluna, no caso, 4, que é a última do salário. E ele me traz o salário de R$ 1.800. Essa é a única forma de eu encontrar alguma coisa? Não, existem outras formas, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês de outra forma que a gente pode utilizar. Caso, enfim, não goste de usar o PROC-V, ou seja uma forma mais trabalhada. Eu gosto de utilizar índice CORRESP. Então, eu seleciono o índice, e aí ele me pergunta qual é a matriz que eu quero, e aí eu coloco CORRESP. Primeiro eu seleciono a matriz, né? CORRESP. Qual é o meu valor procurado? Eu quero Maria. Qual é a minha matriz procurada? Essa aqui. Qual é o meu tipo de correspondência? Sempre exato. Aqui, no índice, ele me pergunta qual é a matriz. A minha matriz vai ser essa completa. Aí eu boto ponto e vírgula. E aí aqui eu coloco, eu quero saber a idade, então qual é o número da coluna? É 2. Tá, vou explicar, eu acho que ficou confuso, vou explicar de novo com essa forma. Eu venho e coloco igual a índice, e aí ele vai me perguntar qual é a tabela. Que é essa fórmula de índice? Essa fórmula de índice, se eu não fosse usar a índice CORRESP, né? Ela seria para me dizer qual é o índice que aquele número tá? Qual é o índice, qual é o número que ele tá. Então aqui, vamos supor que eu botasse o número da linha, eu quero saber a linha 1 e o número da coluna 2. Ele vai me trazer qual é o índice dela. Então aqui eu selecionei a linha 1 e a coluna 2. Então ele me trouxe exatamente o valor que estava aqui, ó. Na linha 1, coluna 2 que eu selecionei. Então, isso para que serve o índice. E o CORRESP, ele traz o valor correspondente àquela de seleção que eu trouxe, tá? O índice, eu seleciono a minha matriz toda, coloco CORRESP, o número da linha eu coloco CORRESP, que ele retoma a posição de um item na matriz que corresponde ao valor específico em uma ordem específica. E aí, qual é o valor que eu quero? É Maria. Qual é a matriz que eu quero? É nome, né? Porque Maria está na matriz nome. Qual é o tipo de correspondência? Eu quero correspondência exata, fecho parênteses, eu fechei o parênteses do CORRESP, mas agora eu preciso fechar o parênteses do índice. Ele me pergunta em qual linha que tá, né? Qual linha que eu quero. Qual coluna? É a coluna 2. E ele vai me trazer que Maria tem 60. E aí eu posso puxar aqui, ele vai me trazer, se eu selecionasse aqui, por exemplo, que eu quero a 3, ele ia me trazer auxiliar. Se eu puxasse para cá e dissesse que eu quero a 4, coluna 4, ele ia me trazer 1.800. Aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tem algum problema no índice CORRESP? O PROC-V... Aqui tá tudo tranquilo. No chat ninguém falou nada. O PROC-V, ele é a maneira mais fácil, tá? Ele é a mesma... O índice CORRESP e o PROC-V, eles são a mesma coisa. O PROC-V, ele é a maneira mais fácil, mas o índice CORRESP, ele é a maneira mais completa, tá? Que às vezes ele pode não entender a matriz, ou então você quer especificar algo a mais. E aí o índice CORRESP, ele é mais preciso. Ok. Quando é que eu utilizo o PROC-V? Quando a minha lista estiver assim, ó, em colunas. Então, eu tenho as minhas linhas, os meus valores e o que eu quero exatamente tá aqui nas colunas. Está escrito nome, idade, descarga, salário. Que é o PROC-H. O PROC-H ele é a mesma coisa do PROC-V, só que ele não se refere à coluna, ele se refere à linha. Então, aqui, copiar. No caso, ao invés de ser índice coluna, ele seria índice linha. Que é quando a tua tabela está invertida, né? Quando a tua tabela, ao invés de estar
nome. Aí vem João, Mariana, Marcos e tempo. Não, ele vem assim. O nome e o tempo vem nas linhas e os teus valores vêm nas colunas, tá? Eu quero saber qual foi o tempo de Mariana, então eu venho igual a PROC H. Eu quero o valor procurado de Mariana. A minha matriz tabela é essa tabela aqui, ó. Nome. O meu índice de linha é a linha 2. E o meu intervalo é sempre 0. Eu só peguei errado aqui a tabela, tá? PROC H. Vou procurar a Mariana. A tabela é essa aqui. Meu índice de linha 2. E a correspondência é 0. Tinha selecionado só o nome. Tinha selecionado só uma parte. Então, ele ia me trazer que a Mariana tem um tempo de 9,58. Do mesmo jeito que aqui eu coloco como nome sendo quando eu seleciono a tabela, né? O meu nome vai ser minha coluna 1, a idade 2, cargo 3, salário 4. Aqui, quando eu seleciono, o nome vai ser a minha linha 1, tempo vai ser a minha linha 2. Vamos supor que eu colocasse aqui, sei lá, precisão. E aí a precisão do João foi 5, dela foi 7, a dele foi 8. E eu quero saber que hora que é a precisão. Então, boto para o PH, valor procurado continua sendo da Mariana, selecionar a matriz aqui. Número de coluna, o número da linha, né? Vai ser 1, 2, 3. Número de precisão. O intervalo vai ser 0. Vamos trazer que a Mariana aqui tem 7, tá? Então, é a maneira de você procurar de forma rápida o que você está tentando encontrar. Alguma dúvida em relação ao PROC H? Ele é a mesma coisa do PROC V, só como eu te falei, né? Aqui o PROC V ele vai estar na tabelinha bonitinha, coluna e tal, e aqui ele vai estar só invertido. Isso aqui era a mesma coisa que fosse, tivesse a transposição. Deixa eu copiar aqui. Eu podia transpor aqui. E aí ficaria assim, tá? E aí aqui eu conseguiria usar um PROC V, nesse caso aqui. Se ela tivesse dessa forma aqui. Ok. Beleza. Agora a gente vai para a tabela dinâmica. Vamos chegando já no finalzinho. Os últimos dois, tá? É a tabela dinâmica e o gráfico dinâmico. Que é a tabela dinâmica? Quando a gente pega uma tabela inteira, assim, às vezes existe uma dificuldade para a gente visualizar e entender o que está acontecendo, enfim. E aí a tabela dinâmica, você tem várias possibilidades de o que você quer filtrar daquela tabela, o que você quer exatamente ver. Aqui, por exemplo, nessa tabela, ele me traz o ID, ele me traz o nome, ele me traz o produto, a quantidade, o preço unitário e o preço total. Só que eu nem quero ver isso, eu quero só saber qual é o nome da pessoa, tudo que ela comprou e de cada coisa e tudo que ela comprou no total, né? Então, eu posso fazer uma tabela dinâmica. Eu vou apagar essa aqui para explicar para vocês como é que eu faço. Como é que eu faço uma tabela dinâmica? Eu venho aqui, seleciono a base que eu quero. Nas fórmulas, seleciono toda a base que eu quero. Venho em inserir e coloco na opção de tabela dinâmica. Aí ele vai perguntar, né, se o meu intervalo é esse aqui que eu selecionei, se eu quero colocar em uma nova planilha ou eu quero colocar na planilha existente. Se eu colocar na planilha existente, eu só coloco onde eu quero. Não deu certo. Tá. Inserir tabela, fonte de dados, nova planilha. Ele traz a minha planilha para cá. Só que eu quero na mesma planilha. O que eu faço? Venho aqui, planilha existente. E aí eu venho no local e seleciono tabela dinâmica. Ele não está entendendo a referência. Destino. Que coisa é isso? Oxi.
Ele não tá pegando essa referência aqui de inserir tabela. Deixa eu inserir aqui manualmente para ver. Pronto. Tava faltando a linha. Entendi. Eu não tava colocando exatamente onde eu queria, tá? Aqui, tabela dinâmica, planilha existente. E aí eu seleciono um local na planilha que eu quero. Então, eu quero que seja bem aqui. Ele vai me trazer. Quando eu apertar isso, ele vai me trazer esse campo aqui, tá? Vai me trazer isso aqui. E aí eu seleciono o que é que eu quero. Então, vamos supor que você quer saber, quer que seja em ordem de nome, né? Então, que nas linhas apareça o nome das pessoas que comprou. Agora eu quero saber quanto ela comprou. Aqui, bom, soma da quantidade. Aí, beleza, agora eu quero saber qual foi o gasto que ela teve. Soma do preço. Agora eu quero saber qual foi o produto que ela comprou. Então, eu posso colocar o produto para cá, para debaixo do nome dela. Então, quando ele me der a tabela, ele vai me dar a tabela assim, ó. Dessa forma. Então, eu sei que a Ana, ela comprou uma coisa e gastou uns R$250. A Helena, ela comprou, o que a Helena comprou? 16 coisas. Então, ela comprou de lápis, ela comprou 15. Cada lápis foi 7, os 15